Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre o programa Legislar Melhor da Câmara de Taubaté. E está aqui para falar sobre esse assunto o Ismael Guimarães, que é diretor legislativo. Ismael, agora falando mais do programa Legislar Melhor, ele já está em funcionamento? Vocês já estão implantando isso? Ainda vai começar? Em que pé que está? O programa Legislar Melhor, já existiam algumas iniciativas da diretoria legislativa por conta própria de revisão de legislação, de consolidação. Então, vocês devem ter observado aí nas ordens do dia recente que tem algumas revogações. São leis anteriores, decretos, resoluções que não tinham mais eficácia, que não tinham mais aplicabilidade e que nós procedemos à revogação. O programa Legislar Melhor, o lançamento dele será na segunda-feira, a partir das 19h30, aqui na Câmara. Segunda-feira, 15 de abril. 15 de abril, isso. E contará com representantes daqui da Câmara, que será eu e o Guilherme, que é o procurador-chefe, o Dr. Jaime, que é o procurador-chefe da Prefeitura, e o Dr. Jean, que é professor de Direito Civil e vice-reitor da universidade. Então, nós teremos representantes da Câmara, da Prefeitura e da Unital para tratar dessa questão da qualidade legislativa. O evento será na segunda-feira e o Legislar Melhor, esse programa, na versão original dele, na União Europeia e em outros países, ele conta com um corpo muito qualificado de técnicos para fazer essas análises, tanto dos projetos quanto das leis que já estão vigentes. Então, eles têm economistas, têm geógrafos, engenheiros, arquitetos. Em nível municipal e para o Brasil, nós não contamos com esse corpo técnico à disposição. Então, nós vamos trazer para a Câmara o que é possível. Então, nós iremos vamos começar criando uma comissão de servidores efetivos que vão tratar da simplificação e revisão da legislação. Então, essa comissão será responsável por analisar toda a legislação pós-Constituição Federal, verificar o que já não tem aplicabilidade, verificar o que se sobrepõe, que às vezes tem uma legislação se sobrepondo à outra, você não sabe qual que se aplica, aquelas que já caíram em desuso, e também, essa segunda parte já é mais a longo prazo, tentar fazer uma análise de impacto normativo dessas leis que já estão em vigor, ver qual é o custo-benefício. Essa lei que está em vigor está sendo aplicada? Está sendo observada? Qual o custo dela? Vale a pena? São questões que nós vamos tentar responder lei por lei, caso a caso, para verificar o impacto normativo. Essa seria a primeira etapa, que é a criação dessa comissão. A segunda etapa é fazer um projeto de revogaço. E, aliás, até essa semana tem uma notícia nos jornais de que o governo federal vai proceder à revogação de 250 decretos federais que estão em desuso. Então, vejam que é uma medida que está sendo tomada em todos os lugares, de racionalizar a legislação, o excesso de legislação. Também procederemos a um novo regimento interno da Câmara, que já estava em confecção, então nós iremos revogar o nosso regimento, que é de 1990, e apresentar um novo regimento, que, na verdade, o nosso regimento de 1990 ele foi sendo atualizado. O novo regimento vai apenas consolidar todas essas alterações para ele não ficar uma colcha de retalhos do jeito que ele é hoje, né? E uma última etapa do projeto Legislar Melhor, que surgiu recentemente essa ideia, seria convidar alunos da universidade, do curso de Economia, para que conseguíssemos fazer um grupo de pesquisa no curso de Economia, inclusive com algum professor, para que eles procedessem à análise dos custos das leis. Então, como aqui na Câmara nós não temos capital humano para fazer isso, usaríamos os alunos da universidade, que é um tema muito interessante, você analisar os custos das leis, e tem um resultado prático bastante útil para a cidade, para a universidade, para o aprendizado deles e também para a Câmara. Isso daí, então, ele está totalmente de acordo com a desburocratização do Estado, né? A pergunta é o seguinte: dá para ter uma ideia hoje, um empresário que queira abrir um negócio
dá para ter uma ideia de quantas leis ele tem que cumprir? Ou são tantas que não dá para imaginar? Exatamente. É a segunda opção. Não dá para saber quais leis que você está obrigado. Se você mora num condomínio, você quer saber o que te submete em termos de regras. Você vai analisar a convenção do condomínio, está tudo lá. Na Câmara, um vereador quer saber, em termos internos, quais os direitos e deveres que ele tem. Ele olha o regimento interno. Lá fora, você vai olhar a que leis que você está submetido. Nós temos um cipoal de leis que nós não conseguimos distinguir ao que nós estamos obrigados ou não. Hoje, se você for abrir um pequeno comércio, são tantas obrigações que você tem que você não sabe o que você tem que respeitar ou não. Então você tem que colocar placas, tem que atender banheiro desse tamanho, cardápios, tem tudo que vocês imaginem tem em termos de lei. Não estou falando da realidade de Taubaté, estou falando da realidade do Brasil. E um empresário que quer investir, ele fala assim, bom, e agora? O que eu tenho que cumprir? O que está sendo fiscalizado? O que está sendo exigido? Não se sabe. Então nós temos, e agora na realidade de Taubaté, leis que nós sabemos que não são fiscalizadas. Então são leis que ficam vagando por aí, que estão válidas e que ninguém observa. Mas se um dia alguém quiser observar, vai observar, porque ela está vigente. Então tem uma lei lá dos anos 80 que ninguém liga para ela. Se um dia chegar um fiscal de postura e falar, olha, essa lei está vigente, estou te multando por conta disso. Pode. Não pode questionar na justiça, não pode fazer nada porque a lei está vigente. Talvez falte um pouco de razoabilidade, alguma coisa do tipo, mas a lei está vigente. Tem algum exemplo de alguma lei absurda assim que ainda está valendo e a gente não percebe? A gente não sabe? Olha, são tantas, mas tem uma que me trouxeram recentemente a informação de que tinha que ter uma placa indicativa no estabelecimento de que as latas foram lavadas antes de colocar no freezer para refrigerar. Não sei como que se faz essa fiscalização, ou se só a placa é o suficiente, enfim. Porque a placa por si só também não diz nada, né? Não diz nada, Pode exatamente. ser. Isso que eu ia perguntar, colocando numa balança, o que seria melhor então? Revogar várias leis que hoje em dia não fazem tanto sentido, ou aumentar a fiscalização para ver se todas estão realmente sendo praticadas? Essa questão é muito interessante, porque veja, por exemplo, o caso das barragens lá em Minas Gerais, né? Em vez de você aumentar a fiscalização, você vai criar mais exigências para as barragens, para a construção e etc. Você pode criar 10, 20 leis com exigências para as mineradoras. Se você tiver meia dúzia de fiscais, não vai resolver nada. No âmbito municipal, se você, com essa quantidade de leis, eu acho que o número de fiscais que você deveria ter para conseguir acompanhar todas é insustentável. O ideal é verificar, caso a caso, quais aquelas leis que ainda têm aplicabilidade e proceder à revogação daquelas que não têm mais impacto normativo, que se chama. Que são aquelas leis que ficam soltas por aí e que ninguém cumpre. Então essas leis deveriam ser revogadas. Então no caso da placa que pede que informe que a lata foi lavada no restaurante, sendo que pode não ter sido lavada de qualquer maneira, talvez fosse melhor então revogar essa lei, porque para fiscalizar seria muito mais complicado e custoso. Justamente. Você falou, por exemplo, a gente tem o regimento interno, tem um código sanitário que a vigilância sanitária utiliza. Por exemplo, as leis que têm determinado assunto, por exemplo, das placas. Não teria como criar também um código para a criação de empresas e aglutinar essas leis dentro de um código? Isso daí não facilitaria também? Sim. Que seria muito mais... eu quero abrir um negócio. Vai ter o código com as leis ali, que vai abrir do gênero alimentício.
Assim como tem o código do isso consumidor, daí teria o código do empresário. Do empreendedor. Do empreendedor. O município também não poderia ir atrás disso aí? Nós temos uma lei municipal que é o Código de Posturas. Ele é um pouco antigo, ele trata de muita coisa, acho que ele tem mais de 600 artigos. O ideal seria que tudo tivesse tratado lá. Lá trata de posto de gasolina, de cabeleireiro, trata de várias questões. Então, o ideal é você ter um código de postura com tudo que você vai exigir das empresas nos diversos ramos. Mas depois dessa lei, que, se eu não me engano, é de 92, foram aprovadas muitas leis esparsas, muitas leis soltas. Então, qual a melhor solução? Você fazer uma análise, que é o que o legislar melhor tem como objetivo, daquilo que precisa continuar vigorando. Se precisa continuar vigorando, juntar, consolidar tudo no mesmo diploma. Nós fizemos isso, por exemplo, uma primeira experiência foi com o calendário de eventos do município. Quando eu cheguei aqui na Câmara em 2014, e aí eu falei assim, qual é a lei que trata do calendário para poder incluir um evento tal? Não tinha, não se tem uma lei. Criavam-se os eventos, cada evento era uma lei própria. Fizemos o ano passado um projeto na diretoria legislativa, juntando todas as leis do calendário oficial em uma única lei que consolida o calendário e revoga todas essas outras leis. Então, acho que são mais de 70 ou 80 leis. Porque agora você tem um código com todos os eventos do município. Se você quiser incluir, modificar algum, é só ir naquela lei e não ficar criando várias leis esparsas perdidas. Organizar. Então, o ideal seria que essas exigências dos estabelecimentos fossem todas agrupadas numa única lei, consolidadas, para que você vai abrir um estabelecimento e saiba onde você acha as exigências que está submetido. Para ficar mais fácil para a população buscar, que eles são os maiores interessados, né? A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa. Não sai daí.